internautas do Benguela 7, sejam todos bem-vindos a esta edição do Céu e o Nosso Figuras da Semana. Dizer que para hoje é o nosso convidado, Dr. Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático em Angola. Senhor Presidente, seja bem-vindo ao Figuras da Semana. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a Benguela 7 esta oportunidade que me dá de estar com os internautas de Benguela e, quiçá, nacional e internacionalmente também. A disposição, Sr. Presidente, está boa? Está boa. Ou estou ainda no decurso de uma viagem cansativa, não é? Porque são muitos quilómetros. Já vamos a 2 milhares de quilómetros por essa Angola e sabemos todos nós que o estado da estrada não é o mais recomendável, mas não podemos deixar de ter sempre um contacto visual com a nossa realidade, e isto põe-me sempre bem disposto. Exatamente, é uma figura que está sempre presente na província de Benguela de forma constante. Como é que encontrou Benguela desta vez? Bom, ainda não vi muito, porque tenho um programa hoje todo dia em Benguela. Comecei por uma conferência de imprensa, cheguei já ontem à noite, tive acesso a alguma informação relativamente à vida das pessoas, não é? Sabemos que, como no resto de Angola, o custo de vida aqui em Benguela também se faz sentir, o nível de empobrecimento, por consequência, também é maior. E então são esses os primeiros pormenores, não é? Digamos que ao chegar cá o tormento é a estrada, pois, e também o facto de que em zonas muito perto da zona central ainda não se ter tomado medidas muito simples, como a terraplanagem de certas estradas, o que cria problemas muito graves, quer as populações aí residentes, quer a transportação fluida, e quase que nem se compreende, porque parece que um dos pontos fortes aqui ainda é a construção, e esta ausência de terraplanagem é de facto impressionante. A nossa primeira questão, ela segue aqui os parâmetros de opinião, olhando pelo bilhete de identidade. Quem é o Dr. Filomeno Vieira Lopes? Vamos tratá-lo também pelo doutor, né, atendendo a dinâmica acadêmica. Esteja à vontade, mas eu sou o Filomeno Vieira Lopes mesmo. O nome que o nosso pai nos dá sabe melhor do que outros títulos que se possam adicionar. Então, eu estou a caminhar para os 70 anos. Alguns dizem que não parece. Ainda não. Sempre jovem. Significa que a minha idade biótica é inferior à minha idade biológica, não é? Então isto é bom. Eu nasci em Luanda, nasci no bairro Operário, tenho uma forte ligação familiar com a Moazanga, com a ilha de Luanda, da parte dos meus pais. Cresci depois no bairro Caputo, que é hoje o bairro Nelito Soares, a partir aí dos meus 13, 14 anos, praticamente na minha juventude vivi nesses dois bairros. Houve uma parte da minha vida que eu tive que sair por motivos políticos de Angola, e então vivi sobretudo em Lisboa. Regressei, vivi no Quiraxis, neste momento estou no Talatona, já passei também pela Vila Alice. Então tenho este andado em termos geográficos, digamos, pelo país. De resto, fiz a minha escola primária em Luanda, na Escola 15, por trás da antiga Liga Nacional Africana.
Fui para o ramo técnico, fiz naquele tempo a chamada, o chamado ensino preparatório técnico, que dava acesso ou ao ramo industrial ou ao ramo comercial. Eu segui depois o ramo comercial, e então fiz o curso geral do comércio, fiz a preparação para os institutos e concluí o curso perito contabilista, que era um curso muito exigente naquela época, que dava uma estaleca muito grande de cultura geral a todos os seus integrantes, não é? E que preparava as pessoas para o curso de economia, para o curso de gestão de empresas, para ser correspondente de línguas, para ser um perito aduaneiro. Eu, portanto, fui nessa altura perito contabilista e matriculei-me na universidade, na Universidade de Estudos Gerais Universitários, na Faculdade de Economia, ainda no tempo colonial. Depois, por razões políticas, fui para Portugal, prossegui aí os meus estudos em Portugal e fiz economia, mas no ramo da macroeconomia, integração económica, etc. E então os meus estudos são esses. Aqui sou mestrando também em Economia de Desenvolvimento e Economia de Energia, nos dois ramos, na Universidade Católica. Profissionalmente eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos de idade, porque nessa altura ingressava para o Instituto Comercial. E o Instituto Comercial naquela altura era o Instituto dos mais velhos. Começava às 18 horas e terminava às 23 horas. E eu confrontei-me com o problema de ficar o tempo todo em casa, né? O tempo todo a estudar, que ia ficar assim uma coisa do ponto de vista intelectual desligada da vida. Então fui trabalhar para a Casa do Pessoal da Imprensa Nacional de Angola. Trabalhei aí, a Casa do Pessoal tinha funções de assistência aos trabalhadores, assistência cultural, assistência médica e medicamentosa, assistência alimentar, enfim, tudo aquilo que fosse assistencialismo estava, digamos, este órgão, que era um órgão que podemos considerar, não estava na imprensa como uma secção, uma direção da imprensa, mas que era um órgão autónomo, não é? Com, digamos, de caráter comercial, não administrativo, juridicamente, não é? Trabalhei aí, depois trabalhei na Inspeção Geral de Créditos e Seguros, numa altura em que estava já a concluir o ensino médio, que é perito contabilista, portanto era um contabilista já formado. Mas antes da Inspeção Geral de Créditos e Seguros ainda trabalhei na Cooperativa Alegria pelo Trabalho, que era uma cooperativa que construía casas e as pessoas, pelo regime cooperativo, poderiam adquirir as suas residências pagando aos poucos. E só depois então fui para a Inspeção Geral de Créditos e Seguros. Em 1974 fui requisitado desta inspeção para trabalhar no bureau, no escritório do MPLA, e depois tive que sair do país por razões políticas, não é? E trabalhei depois em Portugal em várias empresas no ramo privado, como em profissão liberal, não é? Empresas de projetos económicos, empresa de revisão oficial de contas. Eu fui revisor oficial de contas em Portugal, apoio contabilístico, consultoria, portanto todo o meu percurso em Portugal durante 10 anos foi nesta área, não é? E quando regressei a Angola, eu integrei a Sonangol e fiquei na Sonangol até a minha reforma. Hoje sou reformado. Aí, pronto, tive vários cargos também, e inclusive na altura de 1991 eu era diretor do plano da Sonangol e presidente da Comissão de Gestão da Base de Coanda, que é uma base de apoio petrolífero. Doutor, vamos chegar a
até ao MPLA, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o seu passado. Diga-nos lá, como é que foi a sua infância, visto que teve muitas andanças em Angola, Portugal? A infância foi toda aqui em Angola, né? Foi toda em Angola. Não, não, foi boa porque eu cresci no Barra Operário. E só isto é um bom bilhete de identidade. Era um bairro muito ativo, não é? E era contigo, o Sambizanga, um pouco mais além o Marçal. Era um bairro que estava incrustado também na cidade. Havia a parte do Miramar, havia a parte do bairro Cruzeiro, não é? E portanto no Barra Operário havia ali uma confluência cultural muito forte, sabe? Que muitos dos conjuntos nasceram lá, o Angola Ritmos, um conjunto extraordinário, com um papel importantíssimo na nossa cultura, os quimbadas, bastantes conjuntos, eu próprio na minha casa, e para ver que isto é tudo muito alegre, muito feliz, tinha um conjunto em que o meu pai é que era o responsável, né? O Enda Yachala, um conjunto que era dirigido artisticamente pelo Oliveira de Fontes Pereira, e que teve proeminentes figuras. O Garcia Neto tocava gongas neste conjunto, o Oliveira Fontes Pereira tocava viola, e também Dicanza, o Zé Rodrigues, que tocava poeta de uma maneira extraordinária. E olha, por trás do meu quintal, quem lá ensaiava e tinha lá baseada também o seu conjunto eram os negoleiros do ritmo, não é? Que surgem depois dos membros do Angola Ritmo terem sido presos. Os negoleiros do ritmo foram um conjunto também extremamente importante, e que temos figuras ainda vivas. Infelizmente o nosso Zé Fininho, um grande artista que tocava de casa também, não é? Mas ainda temos um dos líderes do conjunto que está vivo, vou-me recordar do nome dele, meu amigo. Mas também era a minha rua, por exemplo, era uma rua onde cresceu o Tetalando. O Tetalando cresceu aí, o conjunto em que ele estava também ensaiava algumas vezes aí, e outros conjuntos também surgiram muito ali nas imediações. Portanto, o bairro Operário era um dos bairros de excelência do carnaval. O Bonga cantava e dançava lá, não é? Extraordinário. E portanto o meu pai, como mais velho naquela altura, pessoa muito ligada à cultura, ele durante muito tempo, o meu pai foi o responsável da rebita, de uma das casas de rebita, né? Havia pelo menos mais uma, que é a Maria Escrequenha, e portanto tinha uma ligação cultural muito profunda, não é? Muito profunda. O bairro Operário era um bairro de povos muito diversificados. Foi um dos bairros que, por exemplo, acolheu depois de 61 os nossos irmãos do Norte. É aí que nós temos o Tetalando e temos várias personalidades do Norte no bairro Operário. O bairro Operário tinha muita gente do centro do país, tinha depois pessoas de outras nacionalidades, cabo-verdianos, santomenses, etc. E também tinha muitos operários portugueses, não é? No bairro Operário. Portanto, o bairro Operário, que é um bairro que é formado pela chamada, podemos considerar, limpeza colonial. Ou seja, durante uma certa altura havia necessidade de construir a cidade de Luanda, e os angolanos que estavam em certas zonas eram expulsos destas zonas para ocuparem zonas que eram zonas livres. Aquela configuração do bairro Operário, aquele quadrado que está incrustado já numa zona extremamente urbanizada, mostra que as pessoas que foram para lá morar originariamente, que eram muitos operários, tinham uma capacidade reivindicativa muito forte.
e lutaram para ter um espaço urbanizado. Como vê, o Barra Operária é um bairro com ruas perfeitamente organizados, com um modelo de casa definido. Aqui em Benguela encontramos algumas casas com o mesmo modelo de casa típicas, digamos, do Barra Operária. E, portanto, isto permitiu também uma convivência extraordinária, uma convivência multifacética, não é? Em que compreendemos mutuamente entre os vários povos de Angola, que já viviam ali, e também com os outros que não eram do nosso país. Era um bairro que tinha um aspecto particular também. Havia uma parte com prostituição, foi uma manobra inclusive feita pelo próprio regime colonial. Depois de 1961, com a questão da guerra, muitas tropas coloniais vinham, aquilo que se diz, cacimbados, e então criavam-se este tipo, digamos, enfim. Então isto foi o Barra Operário, que teve também grandes figuras do mundo do desporto. O mundo do desporto é impressionante. Eu próprio tive um irmão que já é falecido, o Manecas, que foi jogador do Sporting de Luanda, e depois foi para o Sporting de Lisboa, depois esteve em Aveiro, esteve também em Coimbra e concluiu até como treinador na Austrália, não é? Aliás, ele foi nos Jogos Olímpicos de Sydney, foi o adido para os Jogos, o adido desportivo de Angola para estes Jogos. Então, mas tínhamos ali, desde os nossos próprios jogos, miúdos contra mais velhos, Zulas contra Zoatas, até o Bangu, que depois surge nos grandes torneios populares de Luanda, era a nossa equipa de bairro. É um bairro realmente muito interessante e que também trouxe à tona muitos intelectuais, né? Porque naquela altura os nossos velhos eram muito exigentes do ponto de vista da formação. De um ponto de vista geral, as pessoas ou eram pobres ou eram razoáveis. O sistema também económico, numa certa altura, propiciava que as pessoas pudessem ter os seus filhos a estudar. Desde logo nós temos o chamado abono de família. Então muitas famílias, se eu fosse um contínuo de 5 filhos, cada filho com o seu abono ajudava um bocadinho, digamos, o rendimento familiar, não é? E muitos pais conseguiram pôr os seus filhos a estudar graças a este abono de família que existia no tempo colonial. Hoje é uma miséria profunda o quanto do abono de família, que dificulta que muitos pais consigam ter os seus filhos na escola, mas também o próprio sistema, digamos, económico, os níveis de confiança que existiam, permitia, por exemplo, que os pais pudessem ter acesso ao quilapi e pagar, digamos, gradualmente as suas despesas. Quer dizer, quer para bens, digamos, mais duradouros e mesmo para o ensino. Eu lembro-me, nós éramos muitos lá em casa, e na altura de comprar os livros, eram muitos livros, não é? Meu pai tinha que ir ali a lê-lo, havia confiança, não é? E davam-lhe um quilapi para poder pagar, digamos, as prestações, não é? Então, hoje em dia, eu vejo que há muita dificuldade a este nível, porque por esse tipo de questões que não estão organizadas, pela fidúcia, pela falta de confiança que foi implantada, em função também do regime económico que nós temos aqui no país e do próprio sistema político, que acaba por, como é muito discriminatório em certos aspectos. Nós tínhamos naturalmente um sistema discriminatório naquele tempo, não era para estas coisas, não é? Naqueles que estavam nas cidades, era, por exemplo, se o indivíduo angolano quisesse ser proprietário, ia sofrer discriminação, porque havia discriminação racial profunda, não é? Ia ter dificuldades de acesso ao crédito, etc.
Mas nos últimos anos, e isto deve-se dizer, é sempre o impulso também da guerra colonial ou da guerra anticolonial, não é? As pessoas já tinham acesso a várias compras de bens imobiliário com o sistema de empréstimos e que permitia esta garantia. Então, foi uma infância muito boa, onde naturalmente fizemos muitas amizades, são as boas amizades, não é? Hoje já somos todos mais velhos, muitos já desapareceram naturalmente, não é? Mas foi uma infância boa aí no Barra Operário, onde fizemos coisas maravilhosas. Por exemplo, a nossa rua era uma rua muito ativa, não é? Desde logo culturalmente mesmo. Eu tinha a minha casa onde nós inventámos um circo e neste circo nós fazíamos tudo o que faziam os grandes circos. Na altura lembro-me que havia o circo grande, o circo Mariano, mas é curioso que naquela nossa juventude, eu tinha 10 anos praticamente naquela altura, quando formamos o circo, que começou por ser Círculo Filósofo de Filó, Filomeno, Filó, Círculo Filósofo, não à toa. Depois passou ao Circo Juvenil, com uma estrutura já mas bem organizada. Olha, muitos padres que se formaram, bispos que hoje são, iam assistir o nosso circo. Mas também, e o circo tinha coisas muito interessantes. Por exemplo, uma curiosidade, em Malange havia uma planta que, se a gente esfregasse no nosso corpo insistentemente, nós éramos imunes ao fogo, ao sofrimento do fogo. Podíamos passar o fogo pelo nosso corpo e não nos queimávamos. Extraordinário, não é? E então tínhamos o Homem-Dragão, que entrava com petróleo na boca, fazia uma chama enorme, impressionava o pessoal e depois passava fogo pelo corpo. Também um jovem, não é? Que era um dos nossos amigos, que morava na nossa rua, vindo de Malange. Tínhamos coisas muito, muito, muito curiosas, ginastas, etc. Aliás, ainda em tempos anteriores, o Rui Mingas também esteve, também cresceu lá em Portugal, uma das famílias, né? E ali tínhamos constantemente atletismo, salto à vara, etc. Então, mas, por exemplo, na casa do Tetalando, e o grande impulsionador já não era aí o Tetalando, que já estava nos conjuntos, mas o irmão, o Teta Lágrimas, o Belito, falecido, meu grande amigo, ele é gêmeo com Tony, que ainda aí está. Eles tinham também as tardes cantantes, não é? E também atraía muita juventude. Foram fenómenos extraordinários. Isto só na nossa rua, mas era um fenómeno que se espalhava, digamos, por todas as ruas. Os grandes discotequeiros de Angola estavam lá no Barra Operário, aquilo muito interessante mesmo, não é? Diga-se que, ou acredita que teve uma infância muito boa e feliz. Muito boa e feliz, apesar de estarmos naquele contexto colonial. Mas é preciso perceber coisas daquele contexto que infelizmente não foram tomadas como heranças e como coisas adquiridas para o nosso próprio desenvolvimento social. Temos que perceber naquela altura que nós, africanos, os nossos pais conseguiram criar uma dinâmica social e cultural, digamos, endógenas, nossa, não é? Nós tínhamos aquilo, só para dar um exemplo, aquilo que nós chamamos de educação social. Devido ao respeito que nós temos pelos mais velhos, qualquer mais velho era o educador social. Não é? E só este aspecto mostra que nós tínhamos defesas próprias relativamente ao regime colonial, que não nos deixávamos assimilar por tudo e que criamos as nossas próprias defesas, as nossas próprias formas de ser. E isto foi extraordinário. Não é? O convívio, rapariga e rapazes, também era extraordinário no Barra Operário, não é? E portanto isto dominou a nossa juventude desse ponto de vista. E também tínhamos uma educação muito específica para podermos aguentar a pressão colonial. E é por isso que se jogou muito na educação,
porque a educação dava-nos a possibilidade de discutir taco a taco com a outra parte, não é? Então, todos esses aspectos são aspectos de resistência sociocultural e portanto, desenvolvemos a nossa própria cultura, não é? Deu-nos resistência, deu-nos identidade própria, não é? Que não é, digamos, um adquirido da assimilação colonial, mas que são coisas próprias que nós formamos e que formaram, digamos, a nossa personalidade, o nosso caráter. Naquela altura, doutor, quando é que ele levou? Que estado social a sua família ocupava naquela época? Uma família rica, média ou uma família pobre? Não, a minha família não era rica. Vamos ver. As nossas famílias daquela altura eram famílias que já vinham de um processo de ofensiva colonial, não é? Originariamente na minha família, naturalmente que houve camponeses e que tinham terras e que podiam ter também algumas posses. Sabemos que os colonialistas limitaram a posse de terra e o florescimento da terra com os autóctonos. Sabemos que naquela altura, inclusive, e nós quando falamos que nascemos no Borro Praia, nós nascemos no chamado Moceque Buriti, não é? Dos Buritis, não é? Mas que perderam, digamos, essas posses, e muitas famílias nossas perdeu, digamos, os seus terrenos, e muitos angolanos, sobretudo pelo método colonialista, que era, você tinha que ter o terreno demarcado, e muitas pessoas não sabiam ler, e então, eu sei que da parte do meu pai e da parte da minha mãe, no passado, por exemplo, e toda aquela extensão que vinha da ilha de Luanda, da Samba, era de uma das minhas avós, chamada Luísa Quinguelés, era o nome que ela tinha, que era tia dos Vieira Dias. Os Vieira Dias é que eram os seus contabilistas, é daí que temos relações com a família, relações de sangue com a família Vieira Dias, da parte da minha mãe, o pai custódio. Então, mas com o tempo tudo isto foi desaparecendo. Ainda tenho histórias da minha tia, que era madre, que chamava o Bento, ali o chamado Morro Bento. O Morro Bento era um trabalhador de uma das minhas bisavós, mas que depois ela decidiu entregar as terras a todos os seus trabalhadores, não é? Disse, era ser que me ajudaram a ter de riqueza e tal, e decidiu. Um deles foi o Bento, e ela, o Bento, chamava Tio Bento. Portanto, quer dizer, havia esse tipo de familiaridade. Muitos terrenos de companhia indígenas eram dos Vieira Lopes. Vieira Lopes também tinham muitas terras, aí, sobretudo no Kwanza Sul. Mas com a ofensiva colonial, o que se deve ter passado é que estes bisavós todos acabaram por perder esta riqueza, mas do dinheiro que tinham, enverdaram um bocado para a administração, não é? Administração e formação dos seus filhos. Por exemplo, os da família do meu pai já são administrativos. O meu pai era funcionário público. O meu pai começou por trabalhar no jornal Apostolado, não é? Onde haviam também correntes clandestinas ali, bem organizadas, não é? E depois trabalhou na imprensa nacional de Angola, não é? Digamos que para aquela época dizia que era um pequeno burguês, como para a dimensão africana, um empregado de restaurante que se pudesse posicionar já era também um pequeno burguês, porque vocês não viveram aquele tempo, mas em Luanda, até as pessoas que trabalhavam nos restaurantes cuja população que tinha acesso a ela era uma população branca, eram pessoas brancas.
o indivíduo negro que trabalhasse aí já era de uma certa elite, não é? Então, meu pai teve bastantes filhos, não vivemos desafogadamente com luxo, não vivemos. A aposta dele foi a aposta na educação. Depois os filhos foram crescendo, também foram estudar, foram trabalhando. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, todos os meus irmãos também começaram a trabalhar cedo para ajudar a família a não parar na educação de todos os irmãos, não é? E o resultado dos nossos trabalhos era todo um pecúlio conjunto, E, portanto, nós moramos, inclusive, numa casa que foi construída por uma avó minha, a mãe da minha mãe, que no tempo colonial morou ali onde está a Sagrada Família. Ao construir-se a cidade, aquelas casas foram partidas e muita gente, dos Ramires, chamado Ramires, não o Ramiro atual, antigamente, os Ramires, naquela zona das Ingombotas, o pessoal das Ingombotas foi todo passado para outros bairros, e nomeadamente para o bairro Operário. Eu consegui ainda conservar uma avó minha, que continuou nas Ingombotas e tem lá a casa até hoje, aquela casa da Guarda Segura, é de uma minha avó que se cruzou com um dos Gurgés, Fernando Gurgel, foi um dos homens da Liga Africana. Aliás, a Liga Africana, nos anos de 1900, na primeira década de 1900, era naquela região. Portanto, os projetos de educação eram ali nas Ingombotas, não é? Então, é este o ambiente em que nós vivemos, com dificuldades, sem luxos, não é? Naturalmente com menos dificuldades que outros estratos, digamos, populacionais, mas, portanto, permitiu, no mínimo, criar uma vivência de dignidade, não é? E qual foi a situação mais triste que vivenciou que não gostaria de passar por novamente? Desde a infância, não gostaria de... Bom, o primeiro choque que eu apanhei foi em 61. O primeiro grande choque que eu apanhei foi em 61, porque em 61 todo o bairro Operário foi cercado no dia seguinte. E toda a tropa colonial visitou, para sermos um bocado brandos nos tempos que já correm, visitou todas as casas, não é? E com aquelas baionetas penetraram em todos os locais, até debaixo da cama, que pensavam que nós estávamos escondidos debaixo da cama, e então disparavam aí, e presenciei a luta da minha avó, porque o meu pai entretanto tinha saído de casa, pressentiu, e não estava em casa, e o meu irmão mais velho, Elisiário Vieira Lopes, Passinhos, o nome de casa que ele tinha, estava para ser levado, para ser fuzilado pelos colonialistas, não é? Pela tropa colonial, não é? Então nós vivenciamos tudo isso com 6 anos de idade, não é? Então foi muito duro. Levaram, por exemplo, na nossa rua um mais velho, que era um mais velho muito carinhoso, que nos contava a história todos os dias, às 5 da tarde. Foi e não voltou mais, não é? Então isto foi um choque profundo. Tivemos outros choques, naturalmente também profundos, como a morte desse meu irmão, que a minha avó impediu que fosse levada pelos colonialistas. Foi depois assassinado no dia 27 de maio, quando já era médico, no leste do país, não é? Então, bom, mas aí eu já tinha 20 anos, mas enquanto era mesmo muito criança, isto marcou-nos profundamente, sem dúvida. Por onde é que saiu essa motivação para hoje ser político? Eu acho que é a vivência, né? A vivência que nós temos, e Este momento que passou, será que também impulsiona? eu acho que sim, porque isto fica tudo na cabeça. É evidente que tu depois que és criança, tens muitas coisas para te ocupares, tens uma vitalidade enorme, tens muitos jogos de futebol para fazer, mas fica sempre no subconsciente. Ficam sempre essas memórias,
e as pessoas depois vão tomando consciência, porque o bairro Caputo, onde eu cresci depois, era um bairro de muita confluência intelectual, porque o truque colonial foi tentar concentrar em certos bairros, não é? Nós tínhamos uma Vila Alice que tinha parte de pessoas africanas, não é? Nós tínhamos o bairro dos Correios, bairros profissionalizados naquilo que era o setor público da administração do Estado, ou o setor mais produtivo, mas que era ligado ao Estado, à administração do Estado, e tinham capacidade para, assim como a Sonangolós tem, de fazer bairros, caminhos de ferro e outros bairros assim. Mas depois a administração também arranjou maneira de os funcionários públicos e também enfermeiros, etc., puderem estar concentrados em bairros mais razoáveis, saírem dos morcegos. Isto fez com que o bairro Caputo fosse um bairro com muita potencialidade, porque juntou quem era do bairro Operário, quem era do Marçal, quem era do Sabizanga, cujos pais eram já funcionários públicos, e então ali criou-se uma explosão nacionalista extraordinária. Portanto, o colonialismo tentando, através desta medida paliativa, satisfazer um pouco, digamos, a massa angolana, acabou por criar ali um concentrado terrível e portanto, as nossas propensões políticas aumentaram. Mas a propensão política tem sempre um substrato social, não é? A maneira de nós encararmos a nossa sociedade, os trabalhos que desenvolvemos na sociedade, é sempre substrato, digamos, político. E a partir aí dos 14 anos, realmente o interesse pela política mais ativa se demonstrou, não é? Nós estivemos ali no São Domingos. Nós fazíamos muitas ações culturais no São Domingos, já com bastante olho político, não é? Nós tínhamos debates extraordinários, nós já ouvíamos o Angola Combatente e reproduzíamos as ideias do Angola Combatente para as comunidades, fazíamos trabalho de agitação. O São Domingos foi alvo de bastantes buscas por parte da Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, que era a Polícia de Segurança dos portugueses. Por pouco também não fomos presos naquela altura. Houve uma circunstância que até poderia ter sido preso, mas não fui. Quem foi aquele que hoje é general, o Fernando Araújo, e o falecido Bito Pacheco, irmão do Fernando Pacheco, também, que estávamos todos juntos e fomos criticando o sistema português, isto para aí em 1971. Agora, estando na imprensa nacional, também havia redes clandestinas na imprensa nacional, sobretudo de apoio à Primeira Região. A Primeira Região era alimentada por Luanda, não é? Com livros, cadernos, comida, finanças para poderem sobreviver. E as redes clandestinas chegavam a vários serviços. Havia pessoas muito boas politicamente. Não me deixo de lembrar do Francisco Godinho, que acabou por ser morto no 27 de maio, um dos homens mais disciplinados do tempo da clandestinidade. E, portanto, mesmo no tempo antes do 25 de Abril, já tínhamos algum engajamento. E naquela altura também a juventude lia muito, discutia muito, estava à procura de soluções. E também a apetência nossa era estarmos minimamente formados e, na altura de chegar à tropa colonial, podermos fugir e apoiar e estar com os nossos irmãos, os chamados irmãos cambutas, nas frentes de combate, não é? Havia muita esta apetência. Mas também emergiu a visão de se trabalhar internamente na luta contra o racismo lá, digamos, mesmo nas cidades, e no caso em Luanda, né? E outras lutas sociais.
pronto, a gente vem também numa tradição familiar de pessoas engajadas no nacionalismo, não é? Tive primos que estiveram envolvidos, inclusive na luta armada, não é? E sabíamos disso. Isto também nos impulsiona, nos dá identidade para prosseguir. E também já houve lutas muito antigas que foram feitas, e a própria cultura foi um veículo de luta. A própria cultura um veículo de luta, onde todos nós estávamos muito imbuídos, não é? Mesmo espírito. Não é? Uma pergunta que eu gostava aqui de fazer. Onde é que esteve em 1911 de novembro de 75? Onde estava o Sr. Presidente? Infelizmente, não presenciei. Não estava cá. Estava já em Lisboa. Provavelmente uma semana antes terei saído. Porque nessa altura eu já tinha muitas contradições no seio do MPLA. Já tinha cabeça prémio também. E tive mesmo que sair. Contra a minha vontade, eu votei contra a minha saída, mas o meu grupo achava que não tinha hipótese, e eu, por disciplina de grupo, acabei mesmo por sair. E estava em Portugal, estava em Lisboa, quando estava numa situação de clandestinidade, porque não podia ter uma vida muito aberta, uma vez que eu tinha saído de Angola naquelas circunstâncias, não é? E que era um homem, era um procurado. Na realidade se via no momento. Sim, eu fui no MPLA. Bom, em primeiro lugar, Quais foram as motivações para não foram contradições. Não, olha ver, pronto, nós já éramos do MPLA, não tínhamos aqueles registros, porque naturalmente a nossa vida era uma vida clandestina, os outros estavam na luta armada. Então, logo que se dá o 25 de Abril, há a formação de muitos comitês, que são comitês que trabalham para o MPLA, porque são membros e militantes do MPLA. Nós também criamos o nosso comitê, Amílcar Cabral. Naquela altura, as organizações, os movimentos de distribuição nacional estavam impedidos de entrar para o país, e os grupos ligados e afetos a estes movimentos movimentaram sobretudo porque percebemos que os que deram o golpe de Estado em Portugal não tinham a partida, e isto ficou registado no livro do Spínola, né, que assumiu a liderança do golpe de Estado, não tinham a partida a ideia de conceder a independência aos países africanos, não é? Houve também uma luta interna em Portugal, sobretudo dos partidos mais à esquerda, no sentido de que houvesse independência total para os países africanos, porque a corrente que dá o golpe de Estado, numa certa altura, uma parte da corrente, não todos, havia alguns que já tinham esta ideia da separação completa com as colónias, mas o primeiro texto é um texto que fala em federalismo, ou seja, o Império Português permanecia, não é? Mas numa situação confederal, com várias federações. Havia a Federação de Angola, havia a Federação de Moçambique e de outras regiões, digamos, ocupadas pelos portugueses, e estariam todos dentro do mesmo espaço, com eventual a intenção também de democratizar esse espaço, porque a luta em Portugal foi uma luta contra o fascismo. Nós lutámos contra o colonial fascismo, não é? E que era um regime de ditadura. Ora bem, então naquele tempo em que os movimentos não entraram, nós tivemos autonomia para trabalhar em prol de uma independência completa e rechaçar imediatamente o argumento do federalismo, não é? Então foi feito um trabalho político profundo. Naquela altura dividimos um bocado as águas, não é? As pessoas politicamente mais desenvolvidas, umas foram ainda para os territórios onde estavam sediadas a luta armada, Kinshasa, Brazzaville, etc., por forma a reforçar
o movimento de proteção nacional militar, não é? Para continuar o combate até que a independência fosse uma independência completa. Mas por outro lado outros ficaram, foi o meu caso, nas cidades para desenvolver a sociedade civil e criar as formas de base organizativas, não é? Para resistir ao colonialismo e contribuir também para que houvesse uma independência total. Portanto, o nosso papel foi esse. Eu cheguei a ser o responsável das comissões populares de bairro, não é? E isto não tinha a ver com o MPLA, não tinha a ver com os outros movimentos de libertação, não é? Éramos do MPLA, mas fazíamos pelas necessidades, pela leitura que nós fazíamos do movimento político. Naturalmente, no tempo do fascismo, toda a expressão social está oprimida, não é? E por isso o combate à própria cultura, não é? E proeminentes artistas, Liceu Vieira Dias e outros, acabaram por ser presos, porque um ato de cultura era automaticamente um ato revolucionário anticolonial, né? Sobretudo aquela cultura não assimilada. Então trabalhámos aí porque sentimos que tínhamos de desenvolver os sindicatos. Naquela altura você não tinha sindicatos. Uma polémica com o patrão era um assunto que resolvia no contencioso. Está a ver? E no contencioso você era aconselhado a não se meter com o patrão, não haviam greves, não é? Com exceção de uma que houve no tempo colonial no Porto de Luanda, e digamos foi uma coisa extraordinária. Praticamente não havia greves no país, porque na ditadura, no tempo do fascismo, e tudo isto era, digamos, apertado, as liberdades todas de organização, de reunião, etc., estavam. Mas nós conseguimos, naquele período, antes dos movimentos de produção entrar, organizar, digamos, o povo, e também com a intenção política de resistir e conquistar a independência completa, não é? Porque, inclusive, houve também refregas militares, não é? No dia 16 de junho, por exemplo, os militares angolanos no exército colonial, isto em 1974, meses depois do 25 de Abril, revoltaram-se. Porquê? Porque os militares portugueses estavam muito nervosos, faziam vigia nos moceques e disparavam por qualquer movimentação, morreram muitos de nós nesta fase de transição desta forma, não é? Isto fez a consciência dos soldados e mesmo oficiais angolanos no seio do exército levantarem-se e dizerem: fazemos nós, não é? A vigilância dos bairros, dos nossos bairros. E houve uma manifestação extraordinária em que morreu também muita gente. São histórias que não são contadas, infelizmente, porque neste país nós queremos colocar o prestígio das mudanças políticas e sociais a uma única entidade e a um único grupo, não é? E então isto faz com que pessoas que morreram, os seus familiares não veem, digamos, reconhecidos o papel, digamos, que tiveram, até como vítimas, inclusive muitas delas, não é? Ainda está viva a pessoa que organizou este movimento militar, o Jorge Pessoa, não é? E estão aí também militares, olha, o Joaquim David, que foi da Sonangol, também participou ativamente nisso, e outros, não é? Familiares meus também, que na altura eram familiares, também eram militares, também participaram, enquanto que nós organizamos as bases. Sabíamos da disrupção social que ia existir, sabíamos que muitos colonos iam sair, porque para eles era um grande choque. O regime de Salazar vendeu harmonia racial em todos os nossos países, não é? E de repente toda aquela massa vê-se concentrada com uma mudança brusca do regime, os angolanos assumirem a liderança das coisas, etc. E naturalmente que isto ia suscitar bastantes fugas, não é? Então grande parte da economia ia desaparecer, ia ficar sem lideranças, não é? Mesmo nas grandes instituições, e era preciso, desde logo, começar a preparar também a substituição disso. Nós formamos naquela altura muitas cooperativas de produção e de consumo,
por exemplo, para aguentar aquele período, não é? Porque tinha havido uma disrupção económica muito forte, muito grande, não é? Mas também naquela altura nós sabíamos que havia de existir muito oportunismo. Nós próprios, não é? Se o comerciante branco abandona a loja com medo, o vizinho do lado vai e toma a loja. Quer dizer, isto tinha que ser impedido. Havia todo um conjunto de obras sociais que estavam a ser feitas. E o que é que você via? Não é? Uma corrida, vivíamos em casas más, podres, uma corrida das pessoas para ocupar até espaços que eram espaços sociais. Um dos papéis dessas comissões populares de bairro foi proteger esses espaços sociais. Um dos papéis dessas comissões foi também travar que houvessem planos colonialistas que já não simbolizavam, já não representavam os interesses do povo angolano. E essas comissões populares de bairro, por exemplo, discutiam com a administração os planos e só passava aquilo que depois, em conjunto, discutíamos, reuníamos, não é? E víamos que era um projeto bom para a comunidade, não é? Portanto, está a ver que aí o poder autárquico já estava emergente e que até hoje a preguiça do MPLA faz com que não tenhamos absolutamente nada, não é? Então foram combates muito bons, porque eram combates de construção também, imediatamente. Por exemplo, nós aqui no centro, a nossa linha política naquela altura, os nossos comitês, Meia Cabral, conseguimos desenvolver aqui as chamadas frentes de Quimbo. Aqui sim também, mas mais no centro do país. No sul do país foram mais as frentes de Libata. Era uma espécie também tipo de comissões populares de bairro, mas as zonas, por exemplo, rurais não têm bairros, é diferente, tem aldeias, tem umbalas, etc. E tinha naquela altura, não é, já um poder tradicional, que não era todo ele submetido ao poder colonial. Atenção, porque por detrás do regedor, do SOB, aqui a falar com o colono, havia sempre uma estrutura clandestina de mais velhos, e não só, também havia uma estrutura partilhada com mais velhos, mulheres, raparigas e jovens rapazes. Foi uma descoberta interessante que tivemos naquela altura. E é por isso que o nome que demos e a forma de estruturação não foi como tínhamos nas cidades, nas zonas urbanas, comissões populares de bairro, não. Foi as frentes de Quimbo, as frentes de Libata, exatamente para integrarmos toda esta riqueza social de solução de problemas também na configuração orgânica. Portanto, a ver, quer dizer, foi também um período muito entusiasmante, este período de 74, 75, estávamos a defendermos, tínhamos uma visão, digamos, de independência total e lutamos por isso. Houve várias lutas, sobretudo em Luanda, muito decisivas desse ponto de vista, não é? E houve uma luta social para criar estruturas sociais que pudessem substituir toda aquela fuga colonial, por um lado, que pudesse impedir o oportunismo nosso, por outro lado, e que pudesse ser a emergência de novas formas de poder, extremamente revolucionárias em Angola. Exato. Doutor, muita história que tem para nos contar e nós vamos seguir com outras perguntas. Sabe-se que o Sr. Presidente é cofundador do partido FPD, que foi extinto em 2008. Agora está com o Grupo Democrático e é presidente. Como é que tem sido? Conta-nos um pouco dessa experiência, do SPD, depois do Grupo Democrático. Como é que foi essa experiência? Bom, vocês como querem coisas também um bocado fora da política, embora isto seja política, nós, é preciso que se diga, antes de formarmos a FPD, e isto é um facto que ainda não está historicamente reconhecido, nós formamos a Associação Cívica de Angola. Foi a primeira organização que surge fora das rédeas do Partido Único. Como você sabe, toda a sociedade naquela altura estava organizada em torno do Partido Único, não é? Os trabalhadores na UNTA, os escritores na União de Escritores, quem não está lá na escritor, não é? A juventude na JMPLA, as crianças na OPA, depois as instituições todas, todos os dirigentes nos clubes de futebol, etc., tinham que ser do MPLA. Portanto, não havia espaço para formar uma associação. E nós formamos uma. Não foi fácil.
Associação Cívica de Angola, cujo líder foi o Joaquim Pinto de Andrade. Tivemos o Godofredo Angónia, outra personalidade desconhecida. Godofredo Angónia, um dos primeiros presos políticos de Angola, na altura, antes do processo de 50. Godofredo Angónia foi um homem que na sua juventude militou na juventude do ANC e da SWAP, que já tinham uma tradição organizativa de combate superior à nossa. E eles disseram, olha, mas tu comes com a nhama. E vocês sabem que o povo Ovambo foi dividido naquelas guerras anglo-boas. Os portugueses, para não se envolverem na guerra, deram uma parte do sul de Angola a estes indivíduos. E então, eu disse, mas você como também cresceu naquela parte, na parte do Mandume, porque o povo Ovambo, o seu reinado estava em Angola, né? Ongiva, vai ainda também agitar os outros que lá estão. O Godofredo agora chegou à Liga Africana, né? Por isso é que teve uma rede de amigos muito interessantes, como António Jacinto, Albino Assis e outros tantos, não é? Os Mingas, etc., porque ele meteu-se no movimento da Liga Africana e foi logo preso, foi preso político, né? E o Godofredo Angónia, nessa altura, estava a trabalhar na Sonangol quando foi vice-presidente da ACA, também com o Germano Gomes, um grande nacionalista, que muita gente não sabe, no poema Namoro do Viriato da Cruz, o amigo Maninho é ele, Germano Gomes, vice-presidente também da ACA naquela altura. Bom, na realidade, no poema do Viriato Cruz, o Germano Gomes é efetivamente o Benjamin, era o homem que estava a querer conquistar a dama, estava com dificuldades, não é? Mas quando o Viriato da Cruz mostra ao Germano Gomes, opa, estou-te aqui a retratar, estás aqui e tal, o Germano Gomes olha para aquilo e diz, mas Viriato, também já me estás a expor. Então o Germano trocou, pôs o amigo Maninho como tipógrafo, e o amigo Maninho tipografou, num canto sim, no outro canto não, e ela, o canto do não dobrou, mas na realidade o amigo Maninho é o Benjamin, o aí Benjamin. Está a ver? São aspectos interessantes da amizade, no tempo do nacionalismo, eles retratavam-se uns aos outros. Quer dizer, hoje quando a gente vê Angola, a gente não consegue perceber que houve uma evolução desse ponto de vista e que as pessoas agora se relacionam desta maneira. O que é que nós perdemos com várias lutas políticas, lutas que nos separaram profundamente e que perdemos a riqueza do nosso potencial espiritual, né? Por aí a gente vê. Então era o Maninho Gomes, e havia uma jovem também nisso tudo, que agora já não é, a Mila Melo, também foi da ACA, não é? Foi das pessoas mais importantes. Ela era, digamos, a líder do grupo dos jovens, estava lá eu, estava o Bonavena, o Luís Inglês Pinto, que é daqui, não é? É benguelense, e formatamos aquilo tudo. O nosso grande líder era, efetivamente, o Joaquim Pinto de Andrade, já tinha sido também presidente de honra do MPLA, e era a pessoa, o preso político que teve mais prisões em Angola. Os angolanos não sabem, não é? Coisas que se passaram já há 60 anos. O maior tribuno de Angola, quando rezava a missa na igreja de São Paulo, Joaquim Pinto de Andrade, sem dúvida. Alguém já leu as homilias que ele fez ali? Alguém teve interesse em tentar explorar os assuntos que ele fazia, que galvanizou milhares e milhares de angolanos? Não. Gerações de angolanos estão a nascer e estão a surgir sem o lenço da geração anterior, não é? Portanto, isto é incrível, isto retira a coesão social a qualquer sociedade. Então, nós conseguimos naquela altura formar a Associação Cívica. A Associação Cívica abriu um espaço para que também pudéssemos discutir política. E é aí que surge a ideia da Frente para a Democracia,
e que fizemos um manifesto extremamente interessante, eu arrojo-me a dizer que se nós, de alguma forma, tivéssemos a capacidade como angolanos de algumas análises e diretivas daquele manifesto tivéssemos cumprir, sobretudo uma, nós tínhamos proposto que a transição para a democracia fosse feita através de um Conselho de Reconciliação Nacional e não pelo MPLA, não por um governo que esteve a fazer ditadura, mas que ele também tinha que lá estar, faz parte. Era um conselho em que todos os angolanos se pudessem rever. O católico, o metodista, o quimbanguista, não é? A entidade tradicional. Eu olhava para aquele conselho e dizia, não, está lá também o meu, vou confiar. Não é? E era um símbolo de unidade nacional. Isto não foi feito. Quem esteve a conduzir essa transição toda foi o MPLA e o resultado é o que estamos a ver. Você não pode fazer democracia com pessoas que são ditadores, é difícil, é complicado. E a complicadura é esta que nos traz até hoje. Então, nós formamos a Frente para a Democracia como uma força nova, com uma cultura política nova e muito alicerçada ao ADN da sociedade civil. Para explicar um bocadinho que nós surgimos porque entendíamos que tínhamos um projeto diferente das forças políticas que estavam estabelecidas ali. Bom, nós fomos extintos, ou melhor, nós auto-extinguimos em 2008, porque nós tivemos um resultado declarado abaixo de 0,5%, e isto, de acordo com as leis, faz com que um partido seja extinto, mas nós, na realidade, ao meio da contagem, tínhamos 5 deputados. Isto foi-nos revelado por um observador internacional. E que naquela altura um dos coordenadores, quem estava no centro de escrutínio, era o próprio Presidente da República. Não eram os mandatários dos partidos. E quando se anunciou o Presidente da República que a FPD já tinha 5 deputados, ele disse logo rispidamente, este partido é para ir para o lixo. E então já havia este plano de obstaculizar a presença, digamos, da FPD no plano político nacional, e nós promovemos a nossa própria auto-extinção, auto-liquidação. Não demos o prazer à Procuradoria-Geral da República de solicitar ao Tribunal Constitucional que assim o fizesse, e reconstituímos, um ano e meio depois, no Bloco Democrático, confluindo com outras forças políticas que também foram extintas e com outras personalidades. Por exemplo, o Justino Pinto de Andrade foi nosso mandatário da FPD no ano de 2008, mas não era membro da FPD. Nós temos sempre uma política muito aberta, até hoje prosseguimos com este tipo de política, mas depois integrou o José Amaral, integrou o Justino Pinto de Andrade e outras pessoas, João Baruba, etc. Fizemos uma convenção e hoje somos o Bloco Democrático, que entretanto também em 2012 acabou por recorrer a uma perseguição terrível. Em certo sentido, sim, porque nós não temos uma polícia secreta que brinque em serviço, não é? Mesmo tempo que eu estive em Portugal, eu em Portugal já participei em comícios para falar sobre Angola, mas encapuçado, porque eu era perseguido, digamos, constantemente, não é? E, portanto, a natureza deste regime, desta segurança que não é de Estado, é a segurança do partido e do presidente, não é? É uma natureza persecutória, não é? E a perseguição é uma perseguição refinada. Você é opositor, no dia seguinte também tem a tua família toda quase como opositora, porque pessoas da família vêm instruídas pelo partido que está no poder, os teus amigos já são minados, as tuas relações laborais são minadas e colocam-te, digamos, isolado, não é? Portanto, todos nós que estamos nesta oposição, e mesmo pessoas da sociedade civil, porque ser opositor não significa que a pessoa esteja num partido político. Ser opositor é todo aquele que, em relação a uma certa política, uma certa conduta, até há opositores que não são opositores sistemáticos, mas são opositores só de uma coisa e também sofrem esse tipo de coisas, não é? É um desperdício muito grande, porque ao invés de se aproveitar o potencial das pessoas,
Eu, por exemplo, quando assumi a FPD, fui demitido de todos os cargos que eu tinha, imediatamente, não é? Da Sonangol, não é? E não só, não é? Eu fui demitido de diretor da Sonangol, fui de diretor de serviços da Sonangol, estava no plano, eu fui demitido de presidente da Comissão de Gestão da Base do Quadro da Sonangol, não é? Posição que eu também tinha naquela altura. Eu fui impedido de assumir o cargo de administrador da Sonangol para o qual tinha sido eleito, pelos trabalhadores da Sonangol. Eu respeito que o MPLA tem pelos pleitos eleitorais, já vem de longe. Se numa empresa não validam os resultados eleitorais, vão validá-los no país? Ingenuidade. Mas também fui expulso da universidade, onde era docente universitário, em Luanda. E onde eu fui dar uma cadeira, eu estava na Faculdade de Economia, e onde eu fui dar uma cadeira, primeiro estive na Faculdade de Engenharia, aí não foi expulso, houve uma outra situação, não vamos perder tempo aqui com isto, mas, por exemplo, neste curso, era um curso em que eu dei aulas a engenheiros de processo, era a única turma, e que se eu não fosse substituir, não fosse dar projetos económicos a esta turma, nunca mais se formariam como engenheiros, e eram angolanos que estavam a trabalhar em grandes empresas, não é? Quer dizer, mas deixei de estar aí, mas em 91, 92 fui expulso da Faculdade de Economia, né? Da Economia. Mas mais, eu era vice-presidente do Petro Atlético, também fui expulso. Eu fui pentacampeão. Pois, na altura que o Petro Atlético tinha uma equipa extraordinária, aquilo era um violino, ninguém pegava no Jesus, naquela malta toda, que eram homens que se mudavam de posição e chegaram a pentacampeão. Na altura eu fui pentacampeão, negociei jogadores lá fora, etc. Era vice-presidente administrativo, substituí o próprio presidente, mas eu expulso. Portanto, intolerância completa, um cerco completo, não é? Para a pessoa desistir da vida, uma pessoa que tem uma vida assim, bem, não é um caso particular, naturalmente muitos angolanos vivem esse tipo de situações, o que é desagradável, que até hoje situações dessa natureza com outras pessoas continuam a acontecer. Eu também já sou cinza, né? A minha já não posso mais ser queimada, já estou até aposentado, mas agora vocês que ainda são madeira, estão vivos, isto é mais complicado. Bom, bloqueio-me noutros aspectos, naturalmente. Vocês sabem que em 2012 eu fui vítima de uma tentativa de homicídio, quando participei numa manifestação que já estava até desmobilizada, não é? E tem havido bastantes coisas que a opinião pública não sabe, mas outras tentativas também de assassinato, mas cá estamos. Doutor, agradecer que fosse telegráfico, vamos seguir telegráfico de informação já do tempo. Passados um ano, como é que está a relação com os seus companheiros da Frente Patriota? A relação de nós três está boa, temos tido alguns pronunciamentos conjuntos, precisamos num espaço mais amplo, talvez melhorar a nossa atuação como Frente Patriótica Unida, mas a relação é boa. Outra questão, fala-se de que o Tribunal Supremo está prestes a reconhecer a organização, o projeto político para já servir. Isso incomoda a Frente Patriótica Unida, caso venha mesmo a ser, a ser reconhecida? Não, porque a Frente neste momento tem 2 partidos e tem uma força política que não é partido. Se fica partido, melhora a qualidade da Frente, não é? E o que se quer é que todos os partidos da Frente sejam fortes, que haja um bloco forte, que haja um monitor forte, que haja também um para já forte e que hajam elementos fortes da sociedade civil nesta ampla frente, porque a Frente é mais que as 3 forças. A Frente criou uma sinergia que nos ultrapassa cada um de nós individualmente, ou que a soma
das nossas organizações e, portanto, se houver uma organização formalizada, mais uma formalizada, isso é bom para a FPU do ponto de vista nosso, do Bloco Democrático. Sonhas um dia ser presidente da República? Já não vou a tempo. Não tenho. Eu tenho uma característica um bocado estranha. Para aquilo que eu comando, eu sou de facto um homem de missão, não é? Um homem de missão. Eu trabalho por causas e é isto que eu faço. Estou neste momento com a função do presidente do Bloco. Quando deixar de o ser, não vou deixar de ser uma pessoa ativa na sociedade. Ainda tenho. O meu sangue é um pouco este, não é? E portanto não penso muito desta maneira e neste momento não tenho este projeto. Neste momento não tenho este projeto, não é? Não sei para onde é que a vida vai me empurrar, mas também já tenho uma certa idade. Exatamente. E é privilegiado por ser presidente do partido político? Antes, pelo contrário, um partido político da oposição, tens que... Às vezes perguntam, mas tu estás assim porquê? És assim uma pessoa... não tens uma barriga muito desenvolvida. Eu digo, olha, e perguntam-me qual é a receita. Eu digo, a receita é para a porrada de todos os lados. Quer dizer, um partido político que teve que ser muito resiliente e tem sido para poder sobreviver, porque acha que tem uma palavra a dizer no contexto democrático e uma missão a desempenhar, não é? É um partido que tem sofrido bastante. Há momentos que nós não temos nem sequer fundos, nem nada disso. E ainda somos um partido também discriminado, porque aqui em Angola é o país de cortar cabeças, não é? Ou seja, nós, por exemplo, por sermos um partido que formalmente, neste momento não temos assento parlamentar, embora tenhamos 5 deputados no Parlamento, não é? As autoridades políticas e outras vêm dizer: aqui quem tem que fazer uma marcha, uma manifestação, só são os partidos que têm assento no Parlamento. Está a acontecer isto agora em Malange, por exemplo, não é? Quando informamos que vamos fazer uma marcha, a polícia veio-nos comunicar, não é? Aliás, aqui neste país os partidos políticos são criminalizados, a política está criminalizada, não é? As nossas relações são maiores com a polícia, com a segurança de Estado, do que propriamente com os poderes políticos, nomeadamente os governadores, etc. Né? Como veem, várias vezes queremos fazer uma visita de cortesia aos governadores. Eu aqui em Benguela, o governador não me recebeu, mas recebeu um vice, está tudo bem, sem problema nenhum. E conversamos, porque o que o Bloco normalmente faz é os problemas que são colocados pelas populações, nós vamos à governação e discutimos a viabilidade até de eles serem resolvidos. E é o nosso papel como oposição. E, portanto, agora há a teoria, que não é de agora, a prática foi sempre, de marginalização absoluta dos partidos que não estão formalmente no Parlamento. Senhor Presidente, outra pergunta. Como é que acompanhou a 6ª Assembleia Provincial em Benguela, que elegeu o novo secretário provincial do seu partido aqui nas terras representações? Acompanhei dentro das competências, digamos, que eu tenho. Isto é uma função dos coordenadores regionais organizarem estas assembleias, que também nós constituímos normalmente umas organizações à parte, organização do próprio evento, para não ser o executivo que está de missionário a organizar o evento, e também solicitamos à sociedade civil para ser as comissões eleitorais independentes, e fizeram o seu papel. Naturalmente temos alguma controvérsia, houve um candidato que fez a impugnação, nós temos um regimento legal e naturalmente vai ser apreciado pela respectiva Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização para se ter o veredito final. Tudo tranquilo. E como é que o Sr. Presidente gostaria de ser lembrado? Epá, isto já vai depender de quem quiser lembrar. Quem quiser lembrar. Mas pelo menos com uma pessoa que não esteve aqui a fazer mal aos outros. Ok.
Ok. Agradeço Exatamente. Sr. Presidente, este muito momento. obrigado por ter aceito o convite de Benguela 7. Esperamos contar com o Sr. Presidente sempre. Eu é que agradeço e felicito Benguela 7 pelo trabalho que tem desenvolvido, por ser um construtor da democracia, porque nós no Bloco Democrático dizemos que sem pluralidade de informação não há democracia e sem liberdade de informação também não há democracia. O Benguela 7 faz o papel de ouvir toda a gente, de ouvir todas as sensibilidades, de estar ligado à verdade dos factos, procurá-la, não é? E é mais um órgão que, ao existir, está a promover o pluralismo, está a construir democracia e é isso que nós queremos. Muito obrigado por existir.